Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Você falou no Bial que vocês daquela 94, vocês se despediram do Osmar comunicador e conheceram o Osmar professor. Eu falei no Bial. No Bial. Exato. Você falou essa frase, linda essa frase. Eu queria saber o que o Osmar te ensina todos os dias. O Osmar me ensina mais hoje do que ele ensinou a vida toda. Ele me ensinou muito. A narrar jogo, a um monte de coisas. Tal. Porque o Osmar teve uma capacidade de resignação brutal depois do acidente. Inicialmente, logo após o acidente, ele ficou muito revoltado, depois ele ficou deprimido. E depois ele parece que entendeu, né? Sempre aquela pergunta, por que aconteceu comigo? E depois, por que não comigo? Enfim, tem um monte de coisas que passaram no caminho ali, que a gente viveu junto. E um dia o Osmar, na nova linguagem dele, conseguiu me passar alguma coisa que eu só traduzo aqui o que ele passou, porque ele não falou com essa fluência, nem com essas palavras. Falou, olha, aconteceu alguma coisa comigo, terrível, e eu perdi muito do que eu tinha, e algumas coisas do que eu tinha ficaram. E eu tenho agora dois caminhos. Eu vou ficar reclamando que eu perdi, ou eu vou viver o que sobrou e tentar desenvolver, enfim, ser melhor nisso que sobrou. E eu acho que isso foi decisivo. E isso foi um ensinamento brutal, porque a gente, às vezes, se acorda de manhã e fica reclamando, e eu falo, puta, eu não posso reclamar, gente. Olha, Osmar, como é que... E às vezes você reclama porque o passarinho não cantou, porque alguma coisa aconteceu, porque está ventando demais, sei lá. Então ele é um professor nesse sentido. Ele continua com bom humor. Ele não é exatamente a mesma pessoa que era antes do acidente, mas ele tem lá uma boa pitada de humor, ele leva a vida com uma certa leveza que é invejável. Ele sempre teve muito uma procura por senso de justiça, isso ainda continua nele, talvez menos intensamente do que era antes, mas... Então, assim, ele é um professor nesse sentido, né? Com todas as dificuldades, com todos os problemas, eu vejo o Osmar rindo e me provocando, né, com algumas coisas. Eu acho isso muito significativo. Incrível, que lindo. Eu passei por uma coisa parecida, eu perdi um tio meu, ficou em coma durante 15 anos. Eu sei. Ah, é? Sei. Enfim. Teve um livro, né? Minha mãe escreveu um livro para quando você acordar. Que o irmão dela, ela escreveu Crônicas Dominicais. Essas histórias são pesadas, são tristes, mas elas mexem muito com a gente, né? Mexem. Eu sempre falo que eu nunca vou ser... Aquele Luca morreu também aos 14 anos, quando meu tio teve a parada cardiorrespiratória, em 2005, e faleceu em 2020. E eu queria, assim... briguei com Deus, tive raiva, tive tristeza, né, pra cacete. E ainda estou aqui, né... Em relação ao meu tio, ele pergunta, o Marcelo, meu pai, vai perguntar pra ele, quando você enterrou nosso pai? Quando foi? Foi quando ele sumiu na semana seguinte? Foi depois de 2 anos? Foi depois de 30? E eu me perguntei isso, falei com a minha irmã isso. Eu falei, quando foi que a gente se despediu do Mar? Quando eu enterrei o Mar? Foi 1 ano depois do coma e tal. Eu queria saber, depois que acontece isso, né? O Osmar no auge ali e tal. Você acessou Você também passou por vários tipos de luto, de alguma maneira, já que você se despediu de um determinado Osmar? Sempre passa, sempre... Mesmo que a gente não queira, você vê que uma pessoa que estava ali inteira foi embora, tem uma outra, ou se não é exatamente uma outra, mas é uma pessoa que, enfim, limitada, os limites são muito mais visíveis. A gente percebe também que a gente tem sempre uns limites e pareciam que não tinha, a gente é meio imperceptível. Então você vai... sempre acontece uma transformação. Quem está próximo... É isso. Incrível, cara. O Osmar te ensina, me ensina também. Maravilhoso que ele tenha esse olhar para o mundo. O Osmar foi muito professor e ele continua sendo sem saber que é hoje. É claro, ele não tem a mesma consciência que ele tinha antes, enfim, sofreu uma avaria muito grande. Ele tem uma sequela muito importante. Ele teve uma pancada na cabeça e afetou uma região nobre do cérebro, uma região importante. E as sequelas são importantes. Ele se movimenta com dificuldade, é um paciente hemiplégico, mas ele tem um contexto na mente dele, ele tem uma percepção das coisas
que assim, beira uma coisa meio milagrosa, né? Pelo menos para quem está próximo, e das informações que a gente teve, do estrago que aconteceu na cabeça dele. E ao mesmo tempo mágica, porque ele sorri. Né? Isso que você falou me lembrou uma passagem de um poeta que eu amo, que chama Bruno Pereira, que ele falou que a avó dele estava demente no fim da vida, e minha avó também estava, que ele falava, ela não sabe mais que é minha avó, mas eu sei que sou seu neto. Então isso que você falou me lembrou isso. Lindo de morrer. Vamos pro camisa 10 com Oscar Ulisses. Eu vou falar algumas áreas e você escolhe o camisa 10 dessas áreas, beleza? Tá bom. O nome. O camisa 10 da sua profissão. Osmar. O camisa 10 da música. Chico. O camisa 10 do cinema. Ator, atriz, diretor, filme. Agora vamos na onda hoje, né? Vamos colocar Walter Salles, boa. Fernandinha Torres, esse pessoal que tá... Fernanda Montenegro, passa 5 minutos. Meu tá pai todo do céu. mundo voando. Camisa 10 da literatura. Brasileiro? Eu leio. Então, no momento atual, dos atuais, eu gosto muito daquelas... Anne Ernaux é uma escritora francesa que ganhou Nobel, aí, que ela pega o cotidiano e escreve muito bem, com coisas simples ela se aprofunda. Helena Ferrante, uma italiana. Tetralogia dela, você leu? Li, e outras coisas mais, E me obrigou a entrar no caminho do italiano, porque eu gostei muito. Dos atuais morreu agora há pouco tempo, sei lá, 10, 15 anos, não sei. Um escritor norte-americano estadunidense, o Philip Roth. Mas quando a gente volta um pouco no passado, eu fico com Machado de Assis. Machado de Assis. Como todo mundo, né? Você já leu Lima Barreto, mas Machado de Assis. Marcelo Montenegro? Você já leu? Marcelo Montenegro. Ele publicou pela Companhia das Letras e a outra eu não me lembro. Chama Forte Apache, livro de poesia, e o outro de crônica, chama Vídeos Caseiros. É brutal. Brutal. Eu te indico. Tá anotado. O camisa 10 da política. O camisa 10 da política, eu acho que a humanidade teve um período brutal também, que foi a luta contra o nazismo. Então eu gosto de ter informações e eu fiquei assim fã da costura que muita gente fez para combater isso. O Churchill, mesmo com todos os defeitos, o Roosevelt, que além de tudo fez uma política de criar um Estado mais forte para fazer aquele New Deal depois daquela quebradeira norte-americana. Então, isso daí. E aqui no campo nacional, eu não consigo escapar do Lula. Independentemente se gosta ou se não gosta, enfim, das ideologias que estão em torno disso, eu acho que foi assim um tremendo de um vencedor na vida, que saiu do nada, improvável, e seria seguramente mais um marginalizado entre tantos desse país. Estava desenhado isso na vida dele. E o cara virou presidente por 3 vezes, e, enfim, com apoio popular, em alguns momentos maciço. Então, eu acho que mesmo gostando ou não gostando, e concordando e não concordando com tantas coisas, Lula. E o camisa 10 da sua vida? Putz, o Osmar. Por tudo.